Vamos definir então o que é modelagem de dados. Lembrando que aqui é um curso gratuito e eu vou trazer apenas uma introdução ao tema, mas que será suficiente para você trabalhar de forma profissional com o Power BI. Se quiser estudar o tema em mais detalhes, todas as características, definições, aplicações, temos isso em outros cursos aqui na DSA, em especial na formação analista de dados e na formação arquiteto de dados. Então vamos lá. Modelagem de dados é o processo de criar uma representação visual ou esquema que define os sistemas de coleta e gerenciamento de informações de qualquer organização. Você deve concordar comigo que praticamente qualquer empresa hoje em dia, pelo menos média e grande empresa, ela vai gerar dados de alguma forma, não vai? Você vai ter dados passando para lá e para cá o tempo inteiro. É preciso estabelecer um modelo de dados, ou seja, você aplica técnicas de modelagem para identificar como os dados estão organizados, estruturados e relacionados, para a partir daí poder usar os dados de maneira adequada no dia a dia, nos relatórios, na tomada de decisões e também na geração de dashboards. Esse blueprint, ou modelo de dados, ajuda diferentes partes interessadas, como analistas de dados, cientistas de dados, arquitetos de dados, engenheiros de dados, a criar uma visão unificada dos dados da organização. Então, a empresa pode criar um grande modelo de dados, que mostra como os dados estão sendo usados dentro da empresa. Ela também pode gerar pequenos modelos departamentais para identificar como cada departamento usa os seus dados, ou ainda ela pode criar um modelo específico para resolver um problema. Por exemplo, a empresa precisa verificar como estão as vendas associadas às campanhas de marketing. Ok, então eu posso criar um modelo de dados para isso, para verificar como os dados se relacionam, busco esses dados nas respectivas fontes, coloco isso no sistema de armazenamento e análise e pronto, realizo a análise para ajudar a empresa a tomar decisões. O modelo descreve quais dados a empresa coleta, a relação entre diferentes conjuntos de dados e os métodos que serão usados para armazenar e analisar esses dados. Considere a modelagem de dados como um conjunto de técnicas para você criar um modelo de dados, que é um blueprint, uma espécie de visão geral, ou sobre todos os dados da empresa, ou sobre departamentos, ou sobre um problema específico. Vamos agora a uma definição um pouco mais simplificada. Modelagem de dados é o processo de criação de um modelo conceitual, lógico e físico de dados. São pelo menos 3 modelos de dados, ok? O primeiro é o modelo conceitual, que, como o nome sugere, define os conceitos e as relações entre os dados. Esse modelo conceitual é muito mais uma compreensão dos dados, ok? Eu compreendo os dados, eu compreendo as fontes, eu compreendo os relacionamentos. Tem ferramentas específicas no mercado para você criar modelo conceitual. O Power BI não permite a criação de modelos conceituais, pelo menos no momento que eu gravo o vídeo, hein? Lembre-se, tem atualização da ferramenta todo mês. Neste exato momento, o Power BI não permite a criação de um modelo conceitual. O modelo lógico especifica como os dados serão armazenados e como as relações serão representadas em um banco de dados. Então, nesse modelo, eu quero olhar para o relacionamento entre os dados. Eu quero ter uma ideia, por exemplo, dos tipos de dados. Eu quero ter uma ideia das colunas que serão colocadas em uma tabela. Como o nome sugere, é uma visão lógica da organização dos dados. E nós temos o modelo físico, que descreve como os dados serão armazenados em um sistema de armazenamento específico. O Power BI simplifica de forma considerável todo esse processo. O Power BI não tem de forma clara um modelo lógico ou físico, isso você faz com outras ferramentas. O que a Microsoft fez com o Power BI foi criar uma espécie de modelo simplificado. Ele tem uma característica de modelo lógico, é como se fosse um modelo físico, mas na prática é só uma visão geral. Só que essa visão geral no Power BI desse modelo é suficiente para que você possa criar os gráficos dashboards de maneira correta. O Power BI simplifica de forma significativa esse processo, criando um modelo de dados básico, mas eficiente, que pode ser usado para analisar os dados de forma correta, de forma adequada. O Power BI também evita que os erros de relacionamentos ocorram se os dados não estiverem organizados corretamente. Isso o Power BI pelo menos vai fazer para você. Então, se você levar dados para o Power BI
e esses dados não estiverem com a organização adequada para criar o modelo, você não vai conseguir criar os relacionamentos. Eu vou provar isso para você daqui a pouquinho aqui mesmo, neste capítulo, que eu vou simular, inclusive, alguns problemas. O Power BI não criará os relacionamentos entre os dados se os dados não estiverem corretamente conectados. Agora, a pergunta, $1 milhão, hein? De quem é a responsabilidade de organizar os dados corretamente? Adivinha? Sua! Parabéns, acabou de ganhar mais uma atribuição para o seu dia a dia. As pessoas adoram terceirizar a responsabilidade, né? Ah, mas o Power BI resolve tudo. Não, o Power BI não resolve nada. O Power BI vai fazer o que você pedir. E detalhe, se os dados não estiverem conectados corretamente, não estiverem organizados, ele vai permitir você criar gráficos, dashboards assim mesmo. E aí qual é o resultado prático disso? Seus gráficos, dashboards estarão errados. Você vai transmitir uma informação errada ao tomador de decisão. Portanto, tem que tomar muito cuidado com o trabalho de modelagem que vem sendo negligenciado por conta de ferramentas self-service como o Power BI. É por isso que eu, particularmente, não gosto desse conceito de self-service BI, porque dá a impressão que qualquer pessoa sem conhecimento nenhum é capaz de criar gráficos de maneira correta, o que não é verdade. O próprio Power BI vai deixar você criar um gráfico que não estará correto simplesmente porque você não estabeleceu o modelo de dados. E agora? Se a pessoa não sabe o que é modelo de dados, vai ficar entregando o gráfico para os tomadores de decisão que terão informações que podem até causar prejuízo para a empresa. Então, dedique algum tempo a aprender a modelagem, a compreender o conceito. Eu vou trazer a introdução para você agora neste capítulo e vou sempre reforçar isso ao longo de todo o treinamento. Temos várias técnicas para isso, temos vários tipos de modelos, temos ferramentas. O Power BI não é uma ferramenta de modelagem de dados. É bom que fique bem claro, ok? Power BI não é uma ferramenta de modelagem de dados. Sendo assim, você tem uma série de limitações. De fato, o que o Power BI permite é criar um modelo e estabelecer relacionamentos. Acabou, só isso. Se você quiser criar um modelo de maneira efetiva, vai ter que usar outras ferramentas, pode até depois trazer os dados já organizados para o Power BI. O que, aliás, é o ideal, não é? Primeiro você modela os dados, primeiro você cria um modelo de dados, você então busca os dados que vão atender aquele modelo, aí você leva para o Power BI. Isso é o mais efetivo e é o que eu ensino no último curso da formação Analista de Dados. Você pode trabalhar com modelos de dados que estarão no DW, você pode criar modelos de dados para analisar dados direto de um data lake, mas primeiro cria-se o modelo, você então busca os dados para aquele modelo e aí você utiliza a ferramenta de análise e de criação de gráficos. Com o Power BI, com as suas facilidades, não é? As pessoas já carregam os dados, saem criando gráficos, depois não sabem nem o que está acontecendo pela falta de conhecimento em modelagem. Mas eu não vou deixar isso acontecer com você e eu vou explicar aqui ao longo deste capítulo. Muito obrigado e até a próxima aula.